por acaso meu som falhar, vocês avisem, tá? Que eu botei esse headphone aqui, que ele tá meio mais ou menos. Então, tá. Então vamos seguir. Hoje o tema ainda é o karma. A gente conclui. Mas o próximo não, muito melhor não, que é o sofrimento, né? É o resultado. Tudo bem apropriado para Mas é bom que a gente possa ouvir isso, possa ver e possa, digamos, realmente assim, despertar, né? Para a complexidade que é, né? A nosso movimento no mundo, assim, né? Principalmente a nossa mente, assim, né? Nossas ações, e fala, são as consequências, mas a nossa mente, assim, por onde ela anda, né? Esse é o ponto. Então, mesmo que a gente possa estar protegido num lugarzinho, mas se a nossa mente estiver dentro de bolhas de inferno, né, de carência, então a gente pode não estar experienciando externamente aquilo, mas a gente vai estar cultivando essas propensões, né? Então, quando essa vida, nesse corpo se dissolver, que ambientes essa nossa mente vai continuar vivendo nesses ambientes, né? Se manifestando nesses ambientes. Então, realmente uma responsabilidade, assim. A atenção, as escolhas, né, que a gente vai fazer, que a gente precisa fazer a cada momento, né? Cada momento. Então, tá bom. Então, a nossa proposta para hoje seria, a gente vai fazer as preces iniciais, a gente vai fazer a meditação sobre o karma do livro Comentários sobre o Nondro, que a gente não fez, né? Nós lemos os comentários lá do Shagdu, mas a gente vai fazer a meditação, a gente já faz a meditação hoje, certo? Aquele mesmo esquema, assim, que ela, né? A gente contemplar sobre o tema, depois a gente gerar compaixão, depois a gente gerar, a gente rezar, né? Aspirar, né? E aí depois a gente assumir compromisso, né? Então essa é a estrutura um pouco da meditação que o Shagdu propõe para a gente fazer com esses 4 pensamentos, né? Que na verdade é uma compreensão muito profunda da nossa condição e do nosso potencial, do que está nas nossas mãos, né? Então é a base do caminho, realmente é a base do caminho. Então a gente faz isso, certo? As preces, aí faz a contemplação do karma. E aí a gente ficou, para terminar no livro Portões da Prática Budista, o capítulo do karma, a gente não viu as perguntas e respostas. Então a gente vai olhar as perguntas e respostas. E aí eu separei um trechinho, se der tempo, aí vai depender, do Mingyur Rinpoche, sobre o tema, assim. Certo? Só um trechinho. É bem rico, assim, dá vontade de ler tudo, assim, mas é profundo e não dá tempo, mas eu peguei um trechinho do livro Transformando Confusão em Clareza, que é o livro do Nondro, da tradição do Mingyur Rinpoche, né? Tá bom? Então vamos nessa? Tudo bem? Então tá, eu vou fechar os microfones só enquanto a gente tá fazendo a prática, depois eu abro, tá bom? Qualquer coisa vocês escrevam aí no chat. Então vamos compartilhar aqui as preces. Então, queridos, vamos começar o nosso encontro, né, como Eric diz, né? Chegando em casa, trazendo a nossa mente para casa. Então, por alguns instantes a gente pode até fechar os olhos, a gente relaxa, deixa a atenção, nossa consciência iluminar o nosso corpo, o lugar onde a gente está sentado. A gente relaxa os músculos, solta as preocupações. Aproveita a expiração para soltar, para relaxar e soltar as preocupações, relaxar o corpo e soltar as preocupações. Agora a gente abre esse espaço, deixa a consciência ser esse espaço que ela é. Espaço vivo que abarca toda a nossa experiência. E a gente se coloca presente para esse momento precioso que se abriu nas nossas vidas, para a gente se encontrar com o Buda, com o Dharma, com a Sangha, com a lucidez, com os ensinamentos, com essa energia que
que nos mantém no caminho. Então, com essa calma, com essa clareza, com essa intenção, com essas aspirações, a gente então, né, direciona a nossa mente para a gente olhar para toda a confusão, todo o sofrimento que possa estar ocorrendo no nosso redor, no nosso país, na nossa cidade, né, no nosso país, no mundo, no planeta. E a gente então se conecta com todo esse sofrimento, mas também com o potencial de liberação que está nas nossas mentes, na mente de todos os seres sencientes. E com isso, com essa intenção, com essa aspiração, que a gente então olha novamente os 4 pensamentos que transformam a mente. Relembra. A gente começa lembrando a nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente vê a natureza, né, todas as causas e condições, todas as facilidades que se reuniram, que nessa vida a gente tivesse essas liberdades, essas vantagens, esse potencial dessa nossa vida humana. E essa vida humana se torna preciosa quando a gente se conecta com um caminho genuíno. Então a gente se alegra, se empodera, aprecia todas as condições que reunimos agora, que está nas nossas mãos para a gente praticar. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Vemos que todos os fenômenos são como ondas no oceano. Surgem e cessam a cada momento. Isso dentro de uma perspectiva maior, mais ampla, as circunstâncias externas, mas também uma perspectiva mais profunda, como nosso corpo se transformando, as células do nosso corpo transformando a cada momento, nossas energias, nossos sentimentos, nossa mente. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como um momento de prática, transformar tudo em prática. Não perdermos tempo. Daí também a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da interdependência das causas e condições, a compreensão do karma, da lei de causa e efeito. A gente vê que tudo está interligado, infinitas causas e condições que fogem à nossa compreensão, à nossa percepção atual. O universo, o ambiente, nosso comportamento, a nossa mente estão interligados. Então a gente cuida, gera esse senso de cuidado com as nossas ações em corpo, em fala e principalmente em mente, buscando nos vincular com ações positivas, ações virtuosas que nos conduzem à felicidade, a nós e aos outros, evitando ações negativas ou não virtuosas que nos trazem sofrimento, nos afastam do caminho, do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. E por fim a gente lembra, né, que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A natureza do Sansara é a condição que nos mantém aprisionados, que mantém a nossa mente em dualidade. Então surge a dualidade, né, surge o autocentramento, surgem as aflições mentais.
com elas as ações não virtuosas, com elas o sofrimento. Tem que ser uma cadeia que começa a partir do não reconhecimento da nossa verdadeira natureza, da ignorância inata. E ela gera uma ignorância aprendida, que é a delusão, uma percepção enganosa da realidade. Com ela toda a confusão na nossa mente. Então, por isso a gente entende que o sofrimento dos seres, nosso e de todos os seres, é causado pela nossa própria mente. Então a gente pode se libertar das amarras autocriadas. Então, ao me recordar disso, possa a minha mente, a mente de todos os seres, voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então, com essa resolução, com essa intenção, a gente renova os nossos votos de Bodhicitta, né, de refúgio e de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Nós nos comprometemos a praticar generosidade, moralidade, paciência, energia constante, entusiasmo, né? Concentração e sabedoria. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola penchi sangye drupashu Sangye chodan tsaki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola penchi sangye drupashu. Que nós, todos os seres, possamos ter a felicidade e suas causas. Que nós, todos os seres, sejamos livres do sofrimento e de suas causas, toda a ignorância e delusão. Que nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, felicidade genuína, alegria genuína, que é livre do sofrimento. Que nós, todos os seres, permaneçamos em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Uma paz genuína, uma imparcialidade genuína. Então a gente pede as bênçãos, né, tendo reafirmado, né, a nossa intenção, nossos votos, nossas aspirações de Bodhicitta. Então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que toda a nossa confusão possa ser removida, os obstáculos externos, internos e secretos possam ser removidos, que a gente possa realmente estabilizar o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, para que a gente possa ser útil, né, para todos aqueles seres com quem a gente contactar, quem a gente se comunicar, nesta vida, no bardo, nas vidas que vierem. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, a iluminação completa, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis, muita atividade iluminada. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Né? Vendo essa radiância, a gente se decide ver que é possível praticar. Né? Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum.
Orgenyugi nujansam Pemage sadompolaya tseichagi nyudrunye Pema june jisudra kurdukandro mampekor Keki jesu dadruki jengelopti sheksuso Guru pema siji hum Orgenyugi nujansam Pema gesa dompolaya tseichagi nyudrunye Pema june jesudra kurdukandro mampekor Keki jesu nadruki jengelapti shesuso Guru Pema Siji Hum. Enquanto a gente fazia as preces, a gente pode ter imaginado luzes irradiavam do coração de Guru Rinpoche em nossa direção e na direção de todos os seres, purificando toda a nossa confusão, derramando bênçãos, removendo todos os obstáculos. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera radiante, luminosa, com 5 luzes de sabedoria, 5 aspectos da consciência primordial, da lucidez completa. Essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça, e a gente pode imaginar que vai para o topo da cabeça de todos os seres, humanos e não humanos. Desce pelo nosso canal central e repousa em nossos corações. E aqui agora a gente pode sentir no nosso próprio coração essa radiância, iluminando todo o nosso corpo, essa radiância das 5 luzes, que é a mente de Guru Rinpoche, agora inseparável do nosso próprio coração, radiando pelo nosso corpo, nossas células, nossa mente, nossa energia, transbordando, tocando a tudo e a todos. A gente reconhece que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. E a gente deixa esse reconhecimento se assentar por alguns instantes. Então é desse lugar de abertura, de lucidez, de qualidades, compaixão, amor, equanimidade, que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje, sob a orientação do Shagdu Rinpoche. A gente vai olhar o karma, a gente vai seguir essa contemplação para a gente tornar proveitosa a nossa contemplação do karma. Então, sentado numa postura confortável, com o corpo relaxado, energia tranquila, coração aberto, mente clara. A gente então começa avaliando inteiramente a nossa situação kármica. Cada um de nós olha para a sua própria vida.
inspecione, olhe de forma atenta as circunstâncias dessa vida, para ver claramente, para discernir os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado. A gente pode cada vez mais ter consciência das nossas tendências ou da recorrência de situações que podem ter acontecido na nossa vida. Então, olhando assim, cheque seus pensamentos e ações atuais como uma indicação do que virá. Então, ele convida para que a gente veja as situações que já estão acontecendo ou que aconteceram na nossa vida como um resultado, né, de pensamentos e ações passados, mas que a gente possa olhar aqui agora nossos pensamentos e as nossas ações atuais e ver claramente a direção que elas nos conduzirão, sabendo que são os nossos pensamentos e as nossas ações que moldam o nosso futuro. Shagdu nos lembra que nenhum ser senciente nos 6 reinos prefere o sofrimento à felicidade. Mas, no entanto, quase todos nós criamos as causas para a miséria, para o sofrimento. Esquecidos das consequências kármicas, nós agimos em busca de gratificação momentânea. Então, culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas, como se estas representassem ocorrências fortuitas do destino, ao invés de resultados diretos da nossa própria conduta. Pode ser que a gente não consiga ver isso claramente, porque a gente não tem onisciência. Mas é assim que funciona a lei do karma. Aí Shagdu nos orienta. Agora, sem equívocos e sem pretender escapar dos resultados negativos, se a não virtude não for purificada, seja você uma testemunha honesta da sua própria conduta. Outros seres poderão louvar o seu comportamento correto, mas só você pode saber verdadeiramente se suas ações não estão maculadas por uma motivação impura ou por emoções venenosas. Seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. E Shagdu nos lembra, você terá que viajar, mais cedo ou mais tarde, pelos bardos de pós-morte, despido de tudo, exceto da consciência e das forças do karma. Por que então você se revestir de hipocrisia e racionalizações agora, quando deverá desnudar-se no momento da morte, no bardo? Por que você mantém hipocrisia e justificativas?
não querendo ver, ser uma testemunha honesta da sua própria conduta. Contemple dessa forma e depois descanse a mente. Então, por mais alguns instantes, a gente pode olhar para a nossa vida. Situações recorrentes. A gente pode olhar agora para o que surge na nossa mente. Os sonhos que a gente teve à noite são indicativos das nossas tendências habituais. A gente só reconhece e solta. Então, por alguns instantes, repousa na consciência, no momento presente, soltando a mente conceitual, soltando a contemplação. Deixa a contemplação se assentar. Repousa nesse momento presente, claro. Quando começarem a surgir pensamentos na mente, agora use esses pensamentos para despertar a compaixão. Imagine as forças kármicas que subjugam agressores cruéis por ocasião de sua morte. A gente pode pensar agora nas pessoas, né? Essa chacina no Rio, por exemplo, que mataram outros. Então imagine as forças kármicas que vão subjugar as mentes desses agressores no momento da sua morte. Imagine a multiplicidade da agressão que repercute sobre eles. Imagine as infinitas eras de tortura no inferno que os seres com raiva, com uma mente negativa enfrentam, experimentam. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia. A consequência inesperada de um karma insuspeito, um karma que estava escondido. As pessoas estavam bem, do nada, uma bala perdida, um acontecimento, uma tragédia, tira elas da vida de conforto. Subitamente são esmagadas pela tragédia. Pense naqueles seres cujas vidas se mantêm confortáveis e neutras, e que extinguem com isso as possibilidades de um bem-estar futuro, porque eles gastam os frutos do karma positivo passado e não plantam as sementes para mais karma positivo nesta vida. Desperdiçam sua vida com futilidades. Contemple as vidas quase destituídas de oportunidades para agir com virtude, ou seja, aqueles seres do inferno cuja tormenta só os enfurece ainda mais, ou os seres, os espíritos carentes, os fantasmas famintos, cuja necessidade insaciável os obceca. Imagine também os animais que são predadores por instinto, os seres dos reinos inferiores,
cujas vidas são quase destituídas de oportunidades para agir com virtude. Eles ficam presos na mente dualista. Quando então você se sentir motivado pelo poder da compaixão a aliviar de qualquer maneira possível todo o pesar causado pela ignorância do karma a todos esses seres. Então, quando você se sentir motivado, né, por compaixão, relaxe em meditação não fabricada. Deixe essa energia da compaixão se assentar no seu coração e na sua mente. Solta a mente conceitual e repousa. Consciência pura, compassiva e amorosa. E aí, quando surgirem novamente pensamentos na mente, direcione-os para a oração. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a noção do que aceitar e do que rejeitar. Cada momento, cada instante, que a nossa mente, a mente de todos os seres, possam ver claramente o que aceitar, o que rejeitar. Reze também para que você pare de culpar os outros e comece a purificar a sua própria mente. Reze para que você e todos os seres possam criar causas para circunstâncias afortunadas através de uma conduta bem disciplinada, de palavras, né, uma fala bem escolhidas, palavras bem escolhidas e de uma intenção benéfica, uma mente bondosa, compassiva. Reze para que, em definitivo, possamos todos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e entrar na sabedoria primordial, no reconhecimento da natureza da nossa mente e de todos os fenômenos. E a gente então deixa que essa energia da nossa intenção, nossas aspirações se assentem no nosso coração e na nossa mente. Deixa a consciência repousando em seu próprio lugar, preenchida com amor, compaixão e clareza. E aí, por fim, quando os pensamentos surgirem novamente, direcione os pensamentos para mais uma vez você se comprometer a agir de acordo com a mais refinada conduta e meditar até estabelecer a mais alta visão, a mais ampla visão.
gente deixa a nossa consciência se assentar nessas aspirações, principalmente essa última. Esse voto de cuidar das nossas ações, de meditar até a gente alcançar a compreensão mais ampla, mais abrangente que a gente puder. Com essa energia, com essas aspirações, a gente então segue aqui, novamente olhando, né? Terminando a nossa contemplação neste momento, né? Sobre o karma, olhando agora as perguntas e respostas, né? Que tem lá no capítulo, no final do capítulo 10, né? Do Shagdu, do Portões da Prática Budista, que a gente não terminou. Tudo bem? Oi, Marcele. Tudo bom, querida? Tudo bem. Pois é, essa contemplação é bem completa, né, do Shagdu, assim, porque faz a gente pensar em muitos aspectos aí não só olhar para fora, mas olhar para dentro, né, e ver toda essa complexidade. A questão do karma diz respeito não só à nossa conduta, à nossa fala, mas principalmente respeito à nossa mente, né. Então, esse é o ponto, a gente olhar para nossa mente, né. Oi, Ana, ou Paulo. Você sabe, Flori, que eu faço um acompanhamento com uma dermatologista e ela faz aquelas fotos do rosto, né, que vem através da pele, né, assim, nos tecidos mais profundos, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu senhor, tudo pontilhado, marcado. Quer dizer, você não vê aqui, você vê uma pele, uma manchinha aqui, outra lá. Aí quando você olha aquilo, diz assim, que é isso? As marcas todas do sol que eu peguei durante a existência dessa vida, eu falei, caraca, eu não acredito nisso. Aí eu me lembrei das marcas kármicas. Eu falei, Jesus, que horror! Que terrível! E você não vê, né? Porque elas estão subcutâneas, né? Mas aí eu disse assim, meu Deus, exatamente, as nossas marcas estão aí nosso contínuo mental, nosso corpo sutil, né? Condicionando na nossa... Eu acho se a gente visse como eu vi aquela coisa, eu ia ficar horrorizada. Que bom, foi ótimo. Mas esse é o ponto. A gente, pelo menos, a gente vai trabalhar, a gente não vai se preocupar agora, que é mais produtivo, não ficar olhando para o passado e querer compreender por quê. O mais importante é a gente olhar agora o que está acontecendo e ver e tomar as escolhas para o nosso futuro, né? Esse é o ponto, né? Então, e purificar, né? Aí vem a importância, né, da recomendação do Shagdu, a gente procurar purificar as marcas, né, os karmas que a gente tem, principalmente se são coisas recorrentes, são situações, né, difíceis que vêm na nossa vida, então a gente pode recorrer às práticas de purificação, né, somente usando os 4 poderes, né, como ele sugeriu aqui no livro, que é a prática de Vajrasattva, né, só para lembrar, né, o poder da testemunha ou do apoio, então que a gente chama a gente evoca um ser de sabedoria que naquele momento seria o nosso apoio, assim, porque se a gente está enfrentando uma situação difícil, a gente se sente impotente diante daquilo. A gente não tem lucidez, não tem confiança para olhar de forma, né,
de forma clara e lúcida para a situação, então a gente se sente impotente. Então a nossa identidade é comprimida. Então é a hora da gente ter um apoio, assim, né? Então a gente chama Tara, Guru Rinpoche, né, Jesus, Maria, seja quem for, que seja a nossa luz, assim, aquilo que toca o nosso coração e, né, nos traz conforto, né? A gente pede para o poder da testemunha e o apoio. Invocamos, né, essa corporificação da perfeição na qual temos fé. Aí o segundo poder é o poder do arrependimento sincero. Então, diante dessa, reconhecendo a nossa limitação naquele momento, a nossa confusão naquele momento, a incapacidade da gente lidar com a situação naquele momento, a gente então, né, a gente reconhece, esse reconhecimento é bem, bem importante. É o segundo poder. O terceiro poder é a decisão firme de não cometermos quaisquer ações negativas no futuro. É um comprometimento, é um voto de não... a gente não precisa nem saber claramente na nossa mente assim, o que pode ter acontecido. Às vezes fica claro, isso é ótimo, quando a gente tem clareza. Porque a gente pode ficar mais atento, né? Mas a gente pode também, né, se abrir assim, para genericamente considerar que a gente pode ter todo tipo de propensão. Diante das circunstâncias, a gente pode ser capaz de fazer qualquer coisa. Então é melhor que a gente... um fator importante essa abertura, assim. A gente, né, ficar atento, né? Porque quando a gente faz isso, a gente fica mais atento, né? Uhum. E aí pode ser que a gente fique claro. E quanto mais ficar claro, mais poder a gente tem sobre a transformação daquela energia, quando a gente vê claramente, né? E aí o quarto poder é o poder do antídoto, da purificação, da bênção. A gente se deixa lavar, limpar, purificar aí na prática Vajrasattva é o néctar que atravessa nosso corpo, as energias, nossos sentimentos, a nossa mente, nossa consciência substrato, deixa limpar tudo, em todos os níveis, né? Do nível mais grosseiro, que é o nosso corpo, ao nível mais sutil, que é a nossa consciência substrato, né? Então a gente deixa que o néctar preencha tudo, lave tudo, transforme tudo em sabedoria, né? Porque o ser de sabedoria vai derramar sobre nós o quê? Lucidez, né? Então, é entender a natureza vazia e luminosa dessas experiências todas, né? Isso é o poder das bênçãos, né? Mas isso aí a gente, mesmo que a gente não entenda, é melhor que a gente imagine que está sendo lavado, como numa cachoeira, assim. Toda vez que a gente tomar um banho, estiver na cachoeira, a gente pode imaginar um pouco, tá recebendo as bênçãos, assim, do nosso ser de sabedoria e lavando toda a nossa confusão. A gente pode aproveitar um banho para se lembrar, assim, um pouquinho, né, da prática de purificação, né? Que essa água seja uma bênção, que possa lavar toda... A gente pode fazer isso no banho, assim, por exemplo, também, né? Oi, Marcele. É por isso que no Nondra, essa prática de Vajrasattva é tão importante, né? Pois é. O suporte à deidade, o arrependimento, a purificação, depois o compromisso, né? É importantíssimo. Eu tenho, assim, Vajrasattva para mim, assim, já escolher uma deidade. Porque assim... É a mente de sabedoria de todos os Budas, é o Prajnaparamita. É o Prajnaparamita. Vajrasattva é o Prajnaparamita. Lembra que o Eric terminou lá a coisa de... Lembrando a abertura do Prajnaparamita, né? Que ele faz um pouquinho diferente. O Lama Santen, ele faz aquele, né? Inconcebível, inexprimível, Prajnaparamita, não nascida, incessante, por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, né? Mãe de todos os vitoriosos dos três tempos, né? Abençoada Prajnaparamita. A sua mãe, a mãe de todos nós, é a perfeição da sabedoria, que é representado por Vajrasattva também, né? E aí ele traz assim, o Eric traz assim: saber transcendental, além de imagens, pensamentos ou palavras, não surge e nem cessa, identidade como espaço. Este domínio do autoconhecimento, lucidez em cada um, mãe dos conquistadores dos três tempos, nos curvamos e louvamos. Então foi a tradução que o Eric fez dessa abertura do Prajnaparamita, né? Ele traduziu assim. Então é isso. A mãe... Prajnaparamita é isso. A prática de purificação dos quatro poderes é a evocação da perfeição da sabedoria, das bênçãos da perfeição da sabedoria, que remove todos os obstáculos, porque vai ver tudo com lucidez, né?
Então é como se a gente, se deixando lavar pelo néctar, a gente tirasse a reificação, a fixação ao corpo, às sensações. Lembra que no Prajna Paramita, a primeira coisa que o Bodhisattva, o Mahasattva vai dizer, veja, né? Todos os 5 skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma, o corpo é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Sensação é vazio, vazio é sensação. Sensação nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que sensação. Então, da experiência mais grosseira para a experiência mais sutil, né? Sensação, aí forma, corpo, aí sensação. Aí percepção, percepção é vazio, vazio é percepção. Percepção nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que percepção. Formações mentais é vazio, vazio é formações mentais. Formações mentais nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que formações mentais. Consciência é vazio, vazio é consciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, na prática de Vajrasattva, a gente está purificando os 5 skandhas, né? A gente está fazendo exatamente... Os agregados, né? A gente está exatamente purificando os 5 skandhas, que é a nossa experiência de eu ali. Aí depois a gente olha tudo a partir dessa experiência. Aí a gente... Né, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum, Vajrasattva Hum. A gente vê todos os fenômenos como pureza. A gente realiza o mantra Om Svabhava Suddha Savadharma Svabhava Suddha Hum. A natureza essencial de todo fenômeno é a pureza. Eu também sou essa natureza pura. Uhum. Então, essa é a culminância da prática de Vajrasattva. Né? Que aí a gente está pronto para se transformar em Vajrayogini. Para aí receber as 4 iniciações. Fazer a prática de Guru Yoga dentro de uma condição agora de ter a visão, assim, né? Entrar no terceiro caminho, né? Mais favorável, né? No caminho, entrou no caminho da visão e a gente segue aí para o caminho da meditação, mas aí desse lugar, assim, né? Como o Vajrayogini, né? Então, é isso um pouco. A prática do Nondo tem essa coisa, tem uma bênção, assim, à medida que a gente vai fazendo, isso vai se caindo, assim, as fichas vão descortinando, assim, pra gente, ficha, né? Vai caindo ficha. Porque é o se colocar ali presente. Tem uma inteligência ali naquele fio, naquela liturgia abençoada, né, por centenas de gerações. Tem uma inteligência, tem uma energia, tem uma clareza, uma mente ali, tem uma energia ali. Então, quando a gente se conecta com esse fio, aí a gente recebe, né, as bênçãos. Pode demorar, né, mais rápido, menos rápido, mas a gente tende a receber as bênçãos. Mas é isso. Então vamos lá, nas perguntas e respostas do capítulo. Deixa eu pegar ele aqui. Kindle. Portões da Prática Budista. Ok, deixa eu só ver aqui. Eu estava com vários livros abertos aqui. Deixa eu ver. Ok. Então, no meu livro, na minha edição, é na página 98. Né, no capítulo 10, Karma, o finalzinho do capítulo. Depois que ele termina de explicar, inclusive, a prática de Vajrasattva, né, dos 4 poderes, a prática dos 4 poderes, né, que é importante a gente purificar. Então, por meio de prática diligente, só o finalzinho, antes da primeira pergunta. Então, por meio de prática diligente, éons de karma podem ser purificados em uma única vida. Ao passo que, em circunstâncias normais, sem a gente trazer uma prática e, né, se a gente cuidar, né, nosso caminho, o amadurecimento e a purificação do karma prolongam-se por vidas a fio. Então, aí surgiu a primeira pergunta, né? Então, se alguém que vive... Vocês ficam à vontade para perguntar alguma coisa na hora, que quiser. Se alguém que viveu ou comentar alguma coisa, né? Se alguém que viveu uma vida virtuosa sofre um acidente e passa por grandes dificuldades, é difícil ver esse infortúnio, né? Uma pessoa tão virtuosa, é difícil ver esse infortúnio sendo resultado de uma ação negativa que a pessoa cometeu 500 mil vidas atrás. Não me parece justo, né? Alguém perguntou ao Shagdu. Aí ele responde: se plantarmos arroz, trigo e cevada indiscriminadamente em um campo,
não poderemos nos queixar sobre a mistura confusa de grãos na hora da colheita. Se não queríamos isso, não deveríamos ter plantado dessa forma. Não queríamos essa confusão de grãos, né? Então, sempre que se planta uma semente, o resultado é inevitável. Portanto, claro, né? Dependendo das causas e condições, tudo tá assim. Tem a semente, mas tem as causas e condições, né? Você pode jogar uma semente num asfalto, ela não vai germinar. Então, você pode, sem querer, uma semente pode cair num campo fértil e ela germinar e se transformar numa floresta, por exemplo. Porque as causas e condições, né? Então, sempre que se planta uma semente, dependendo das causas e condições, né? O resultado é inevitável. Portanto, em vez de nos aborrecermos no momento da colheita, né, porque estava tudo lá misturado, precisamos aprender a ser mais cuidadosos durante o plantio. Aí sobre a pessoa. Então, ele fez essa analogia da plantação né, desordenada, né, e você colher uma colheita louca lá, cheia de coisa misturada. Então, ele diz, em uma vida anterior, cometemos a ação negativa que nos trouxe o sofrimento presente. Não adianta nada chorar agora, reivindicando que o que está acontecendo não é justo. O importante é praticarmos ações que produzam resultados favoráveis e não ficarmos fixados nos resultados inevitáveis de ações negativas anteriores. Então, uma coisa importante em relação, né, dessa compreensão do karma é de que não adianta a gente ficar remoendo o passado. Então, é melhor que a gente acolha o que está nos acontecendo agora e com uma mente clara, lúcida, com sabedoria, a gente não se deixar arrastar por as condições e transformar essas condições. Ou acolher e aceitar, passar por elas de uma forma lúcida, né? E não ficar revolvendo mais karma em cima disso, né? Porque ele diz, situações que a gente plantou, a gente vai colher. Isso é certo, né? Nossas ações passadas não são apenas a razão de nosso sofrimento, mas também de nossa felicidade. Então, a felicidade que a gente está vivenciando agora também é o resultado das nossas ações passadas. Então, o problema é que queremos apenas o desenrolar do karma positivo. Entretanto, se desejamos o amadurecimento de bons frutos, precisamos plantar boas sementes. Então, uma dica que fica não adianta você ficar remoendo. É melhor você cuidar e plantar novas sementes, né? Cuidado, enfrentar a situação com clareza, com compaixão, né? De si mesmo, inclusive, né? Com amor, com consciência, com lucidez e fazer escolhas mais positivas para o futuro, né? Agora, a gente constrói o futuro agora, né? Aí a segunda pergunta, o karma explica a matança de crianças inocentes em uma guerra? Aí ele responde, de modo geral, tudo é resultado de algum tipo de predisposição ou tendência kármica. Mas isso não quer dizer que todas essas tendências têm igual força ou igual urgência. Algumas são mais potentes do que as outras. As crianças, por exemplo, né, que são mortas em uma guerra, nada fizeram nesta vida para justificar a sua morte. Mas, para nascer quando e onde nasceram, e para morrer nessas circunstâncias, devem ter criado, em uma existência anterior, o karma para morrer assim. Isso não significa que mereciam morrer, mas explica por que existem vítimas inocentes, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então, tem um karma pessoal, mas tem um karma coletivo. Então, às vezes, um povo, uma circunstância, um grupo, assim, eles têm um karma coletivo, né, de vidas passadas. E aí, cada um ele vai dizer aqui em uma outra pergunta que ele vai dizer. E às vezes, mesmo que o karma coletivo seja, digamos assim, coincidente, né, relativamente parecido, as
experiências são muito diferentes de cada um. Mesmo dentro desse contexto de karma coletivo, né? Aí uma outra pergunta que até a gente tinha lido quando leu lá, terminou o capítulo, ele diz assim: algumas pessoas respondem passivamente à lei do karma. É quando começa a entender a lei do karma, entende de forma meio enviesada, aí sai, então, eu não tenho domínio sobre isso, eu vou sofrer mesmo, então eu não vou, qualquer coisa vale assim, né? Então, quando algo negativo acontece a elas meio que entendem, né, de forma errônea, então elas respondem passivamente à lei do karma, e quando algo negativo acontece a elas, simplesmente dizem que foi o seu destino. Até o trecho que eu tirei que eu queria ler, talvez se der tempo, lá do Mingyur Rinpoche, Transformando Confusão em Clareza, é exatamente esse trecho que ele vai falar: karma não é destino. Certo? Então, vamos lá. Então, ele diz, então, como aceitar a verdade do karma e, ao mesmo tempo, lidar ativamente com nossos problemas? Aí Shagdu responde: por que criamos o nosso próprio karma? Exatamente porque nós criamos, temos o poder de purificá-lo. Se concluirmos que não gostamos de uma história que escrevemos há muito tempo, podemos reescrevê-la. Fazemos isso no sentido espiritual, confessando e purificando ações perniciosas anteriores e nos comprometendo a nunca mais cometê-las, invocando os 4 poderes enquanto rezamos ou recitamos mantras. Também, isso é uma forma da gente o quê? Reescrever, purificar. Porque a gente fica, né, você se solta, né, do passado, você reescreve o seu passado, as circunstâncias que você já viveu, purificando. Também nos empenhamos nas ações virtuosas, agora, né, que criarão uma nova história para o futuro. Então, não só a gente vai purificar o que nos aconteceu, nosso passado, mas a gente vai cuidar de plantar agora ações mais favoráveis para o nosso futuro. Então, vamos reescrever o nosso futuro a partir das nossas ações atuais. Então, a compreensão da lei do karma traz um senso de responsabilidade muito intenso, que às vezes é meio amedrontador, né? Porque não tem quem você jogar a culpa, né? Também não tem um salvador no sentido de que não está com você. Apesar da prática de Vajrasattva, a gente evocar essa dimensão de sabedoria na forma de um ser de sabedoria, no final, esse ser de sabedoria é a nossa própria mente. A gente dissolve o ser de sabedoria em nós e nós somos essa própria mente. Então não tem um salvador externo, né? Também na nossa prática de Vajrasattva. Então, aí ele vai dizer: há tantos seres e tanto karma, como é que tudo se arruma? Como é que tudo é monitorado? Como é que tudo acontece certinho? Isso é uma visão um pouco espírita, né, de evolução, né, de karma no sentido espírita um pouco, né, de evolução, né, de pagar aqui para transformar e aí você chegar num reino de pureza em algum lugar, num tempo futuro, né? Aí não é um processo que aí ele responde, né? Então, como é que tudo é monitorado? Como é que tudo acontece certinho? Não é, ele vai dizer, não é um processo que necessariamente precise ser monitorado. As ações, elas se desenrolam do seu próprio modo, sem que ninguém controle o resultado. Então, não tem um destino final, assim, como na visão espírita tem assim vai chegar num lugar de pureza, uma terra pura, né, específica assim, né? E como humano, né, a gente normalmente vai aquela coisa assim, uma evolução, né? Então não é um processo que necessariamente precisa ser monitorado. As ações se desenrolam do seu próprio modo, sem que ninguém controle o resultado. Não é como se alguém tivesse que contabilizar tudo para que cada qual fosse parar no reino certo, né, ou etc. As ações de cada ser determinam as experiências futuras dele mesmo. Então, cada ser digamos assim, é o centro do seu universo, da sua mandala. Esses são os ensinamentos que a gente recebeu, inclusive, do John Limpa, né? Quando o Lama Alan trouxe, né? Cada ser é o centro do seu universo.
não tem uma existência inerente a fora, um lugar onde todo mundo vai para lá. Cada um está no centro da sua experiência. Então, as ações de cada ser determinam as experiências futuras dele mesmo. Então, é meu assim, né? A compreensão do karma é meu pau, é ser punk assim um pouco, né? Porque a condição de lucidez não é uma condição de um alguém em algum lugar. Esse é o ponto. Então a gente tende sempre a querer reificar um sentido de eu, a alma, o Atman, né? Uma alma, um espírito final, né? Então não é o sentido da lucidez, a condição última na visão do né, dos contemplativos, não é assim. Aí ele vai dizer, outra pergunta, o karma sempre amadurece do mesmo jeito? Resposta do Shagdu. O karma é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, há o que chamamos de amadurecimento pleno. Eu vou até marcar aqui. Ele vai falar três tipos de amadurecimento. Ele vai chamar outro ação similar à causa. Tem uma outra aqui, só pra gente... Experiência similar à causa. Deixa eu voltar aqui. Então ele diz, o karma é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, há o que chamamos de amadurecimento pleno de uma tendência kármica. As ações... Lembra que a gente viu ele comentando que é bem complexo essa coisa, dependendo do que você fez, da sua intenção, de várias outras causas concorrentes, o resultado pode variar muito, assim. Então, por exemplo, há o que chamamos de amadurecimento pleno de uma tendência kármica. As ações virtuosas, por exemplo, aquelas que contribuem para a felicidade dos outros, trazem benefício à pessoa que as pratica, nesta vida ou em alguma vida futura. Essas ações, em geral, contribuem para renascimentos nos estados superiores da existência. Ou seja, então, ações virtuosas, o amadurecimento pleno de ações virtuosas é, nesta vida ou em alguma vida futura, a pessoa tem um benefício que pode contribuir para o renascimento nos estados superiores da existência. Ao contrário, atos prejudiciais que provocam dor e sofrimento, como matar, eles amadurecem como renascimento nos reinos inferiores. Certo? Esse é o amadurecimento pleno, por exemplo, de karma. Renascer em reinos superiores ou em reino, se for karma positivo, ou em reinos inferiores, se for karma negativo. Existem também as consequências kármicas conhecidas como ação similar à causa. Tome, por exemplo, um ser como um animal predador, ou então um caçador, ou um soldado que mate muitos seres vivos. O amadurecimento pleno dessa tendência de matar, que é o caso anterior, né, é o renascimento no reino dos infernos. Mas uma vez que esse karma tenha se exaurido, aquele ser, em virtude de outros karmas virtuosos, poderá alcançar um renascimento humano e, no entanto, ainda apresentar o hábito de matar. Ou seja, ele tem uma ação similar à causa. Então, ao tirar a vida de muitos seres, essas pessoas criam a predisposição ou a compulsão de tirar a vida. Então, a ação dele passa a ser uma ação que mata, né, de querer matar seres pequenos, animais. Quando esse padrão é reforçado, por exemplo, numa vida humana posterior, leva a mais karma negativo e a hábitos negativos, como uma bola de neve que se torna maior conforme vai descendo a montanha. Por outro lado, algumas crianças bem pequenas demonstram amor e cuidado em relação a pequenos animais ou insetos. Tais qualidades foram desenvolvidas em vidas anteriores pelo treino do amor e da compaixão e continuarão a crescer se a criança receber treinamento posterior. Então, tanto isso, ação similar à causa, né? Pode ser em relação às ações não virtuosas como às ações virtuosas. Quanto mais você cultiva, você tende a reproduzir aquilo, né? Além disso, também há a experiência similar à causa.
Por exemplo, uma pessoa pode matar muitos seres e, em consequência, renascer um reino dos infernos. Muito mais tarde, ao encontrar um renascimento humano, a vida daquela pessoa será curta ou mesmo interrompida violentamente. Ou seja, ela tem uma experiência de morrer subitamente, similar à causa que foi a ação de matar que ela teve em vidas anteriores. Certo? Então, um único ato possui uma multiplicidade de consequências potenciais. Não se trata simplesmente de praticar um ato, ir para outro reino, sofrer as consequências e depois voltar para o reino humano. Então, é bem complexo as relações de causa e efeito, né? Dependendo das circunstâncias todas, das causas, todas as ações que a gente cometeu. O importante é compreender que, se cometemos uma ação nociva em uma vida passada ou nesta vida, inevitavelmente criamos karma negativo. A bola tá rodando. A energia dessa tendência está girando. Não podemos escapar desse fato, embora possa haver aspectos dele dos quais não estejamos cientes no momento. Aí outras ações positivas que podem ter se interposto, enfim. É complexo, né, o karma. Eu me puxei também no livro Transformando Confusão em Clareza, ele fala também bastante dessa complexidade, assim. A gente não tem condição de abarcar, compreender, não tem uma mente onisciente que vê todas as causas e condições que estão em ação, né? Aí outra pergunta. Existe algo como karma grupal? Karma, né, coletivo? Aí o Shagdu responde: a mente é a fonte de todo o karma, incluindo o coletivo, né, o grupal. Os que têm karma semelhante compartilham uma realidade coletiva, incluindo seu ambiente físico e social. Os seres humanos têm um tipo de realidade coletiva, os animais têm outro, certo? E assim a gente pode imaginar, né, outros tipos de ser. Cada tipo de ser, né, nasce ali naquela conjuntura porque tem um karma atuando, similar atuando. Os seres humanos têm um tipo de realidade coletiva, os animais outros, ali, né? Ainda assim, dentro de sua experiência comum, por exemplo, nós como seres humanos, os indivíduos encontram fenômenos diferentes. Alguns prazerosos, outros dolorosos. Então, no reino humano, por exemplo, ou numa determinada tempo, região, os seres, apesar de estar na mesma circunstâncias parecidas, coletivas, eles têm experiências prazerosas e dolorosas diferentes. Então, em função de um karma similar, um certo número de pessoas pode viver em uma zona de guerra, mas nem todos terão o mesmo grau de sofrimento. Nem todos irão morrer. É principalmente o karma individual que determina as circunstâncias que a pessoa vai experimentar. Oi, Ana. Ou Paulo. Então, Flori, quando a gente vê, né, na realidade mais próxima, né? Que a gente, quando lê, Sim. imagina realidades Uhum, mais distantes. Mas quando a gente vê um Rio de Janeiro, por exemplo, e as pessoas, né, sofrendo, aquelas que a gente conhece e aquelas que a gente não conhece. Uhum. Isso se transforma numa coisa bem complexa, né? Quando você vê, poxa, nós, irmãos do Dharma, puxa, mas como será que está nessa situação, né? Aí você fica pensando, é difícil assim, para mim, pelo menos, né? Imaginar que, de alguma maneira, isso foi fruto de um karma passado, né? Para mim, isso nossa, é complexo isso, até para você entender que é um amadurecimento de um karma, e assim tem 60 mortes, pessoas sofrendo de todo lado. De um karma passado e de um karma... No passado pode ser de vidas anteriores, mas também dessa própria vida, né? É porque a gente vive uma cegueira que a gente não vê as condições se conformando, se estruturando, as escolhas que a gente vai fazendo, as escolhas que a gente não faz quando deveria fazer. Então, como é que as coisas vão acontecendo, né? Entende? Pois é. A gente tem que parar e olhar, porque às vezes a gente simplifica muito as questões da vida, né?
E a gente, às vezes, tem um olhar muito curtinho. A gente só vê as demandinhas do hoje, não olha mais para frente, não olha as consequências que a gente está fazendo, né, as coisas que a gente está fazendo. Então, assim, a questão, por exemplo, das drogas, o tráfico, como foi que isso foi se estruturando? Como foi que isso foi se estruturando? Das milícias. Entende? É um processo, isso é um processo. É um processo. Foram escolhas, foram exclusões, atitudes não só daquele grupinho, mas de um grupo maior da sociedade, daquele lugar, né? Uma vida muito autocentrada, a pessoa só cuida do seu grupinho e não olha, não tem um olhar mais amplo. Então, a gente, enquanto sociedade, vai colher os frutos. Por que um estado vive isso e outro estado não vive isso? Por exemplo. Entende? No Brasil mesmo, por exemplo. Por que o Rio de Janeiro está nessa situação e, sei lá, um Piauí, um Rio Grande do Norte, um Pernambuco não está numa situação como está? Paraná. Por exemplo, não está exatamente assim. E a gente vê as tendências, a gente vê o nosso modo. Aí, se a gente for puxar o fio, o novelo é grande. Tem muitas implicações. É porque a gente vive uma vidinha muito assim, ó. Todo mundo só cuida do seu quadrado. Aí, quando viu, desmoronou o negócio. Porque a gente tava olhando só pro quadrado. Aí vai implicar as escolhas sociais, as prioridades daquela sociedade, a educação. Aí vai um monte de coisa. Política, valores. O que por exemplo, carioca, você compara muito carioca com paulista. Ah, carioca só quer saber de praia, de mar, de não sei o que, né, de festa. Paulista é aquele que trabalha o tempo todo, por exemplo, tem uma visão estereotipada, assim, né? Mas isso não é do nada também. Não é do nada. Entende? Então a gente vai fazendo escolhas. Consciente ou não, a gente está fazendo escolhas. Socialmente, individualmente. E aí as consequências vêm. A gente conta o país. A gente está indo para onde, por exemplo? Aí a gente tem que parar. A gente gosta de fazer julgamento muito fugaz, assim, muito pueril. Se a gente quer realmente olhar para a realidade, a gente para e olha. Aí vê todas as implicações. Entendeu? E, Aí, Flori, oi. a gente também, enquanto não tem a sabedoria para olhar o grande panorama, pode olhar para o panorama menor. Por exemplo, tudo que eu falo, as palavras que eu escolho para falar, os assuntos que eu escolho para fomentar, eu interfiro nela, ela em mim, Sim. no nosso círculo imediato. Então, se a gente for ver o que a gente dá corda, o que a gente alimenta, nós também estamos criando uma parte É dos como se cinco fosse espíritos. ondas, né? Ondas. A gente tá jogando, tá revolvendo. Aquelas ondas vão se propagando, toca e volta. O processo é esse. O tempo todo nós estamos como, né? Jogando pedrinha no lago, gerando aquelas ondas, toca e volta. Tá tudo assim, né? Enquanto sociedade também, né? Então, para onde a gente quer... Eu acho que é bom a gente começar a refletir, porque para onde a gente quer ir, para onde a gente está indo, o que a gente quer ver de fato, porque, ou o que a gente projeta sobre a realidade, né? A gente não quer ver, a gente projeta. Então, aí se a gente for parar para olhar, o buraco é fundo. O buraco é fundo. O buraco é fundo. Então a gente cuida do. Aí a gente vai cuidando da nossa mente, da nossa energia, das nossas ações, aí do nosso entorno, do nosso. Aí a gente vai expandindo a capacidade de. Que é mais ou menos o que os mestres vão fazer, né?
Então eles tem essa mente que se transformou, o corpo, a energia e mente que se alinhou, e aí isso começa a transbordar, no sentido de como se fosse uma onda que está lá se propagando, né? Essa é a energia da lucidez que vai indo e vai tocando, e aí isso vai transformando a realidade. Isso é uma dança, é como se fosse uma dança, está dentro de uma dança. A realidade é uma dança. Não tem nada fixo e sólido. Tem as consequências. Mas mesmo a consequência pode viver como uma dança. Por exemplo, né, Marcelo passou por uma dança bem assim, punk, que foi aquela enchente que ela passou lá no Rio Grande do Sul, né? Foi uma dança, né? Passou, né? Passou. Mas é isso, a gente está imerso numa realidade muito, muito poderosa, assim, para o bem ou para o mal. Então, que a gente possa aspirar realmente ter lucidez, assim, né? Verdadeiramente. A gente só pode começar na nossa própria mente, assim. Se a gente não começar com a nossa própria mente, a gente não tem como realmente, né, ajudar, assim, né? Então, o pouco que a gente transforma aqui, a gente consegue ajudar, né? Aquilo toca, né? Aquilo segue, né? Tocando o outro, assim, né? Vamos lá, então, continuar com as perguntinhas, né? Vamos voltar lá. Terminar. Aí vem uma pergunta bem prática, assim, né? O que posso fazer em relação às baratas na minha casa? Não há uma resposta fácil. Os tibetanos dizem que se você deixar cair uma panela quente de barro, ela vai se quebrar. Mas se você segurá-la em suas mãos, você vai se queimar. Então tem consequências de todo jeito, né? Então, se você puder, é melhor remover os insetos de sua casa sem machucá-los. Eu, pessoalmente, ele diz, né, não tive nenhuma experiência pessoal com baratas, mas tenho com formigas. Lá no centro do Chag do Gompa, principalmente, tinha bastante formigas. Um dos meus alunos inventou um método para removê-las do nosso centro. Ele criou uma terra pura das formigas, uma grande tina cheia de madeira podre e uma mistura de mel e água. Ele pegou uma grande bacia, né, de madeira, botou mel e água, madeira podre, e ali era a terra pura das formigas. Ele fez uma trilha com a mistura desse mel e, né, madeira e tal, né, do nosso edifício até a tina. Uma a uma, as formigas foram para dentro da tina. Quando estava cheia, ele as levou para o mato e as soltou. Ele repetiu esse processo até que todas foram embora, pelo menos lá do entorno do Shagdu, né? Provavelmente. Opa, desculpa. Peraí. Para mim aqui sumiu o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Sim. Então é isso, né? Então fez uma trilha e repetiu. Então ele está querendo dizer assim, que se você puder evitar matar, por exemplo, lá no SEB, nas áreas de retiro e tal, lá uma pede que a gente use um potinho de plástico e uma folha de papel, normalmente plastificada, para que a gente possa, quando encontrar um animalzinho assim, a gente prende ele na gaiolinha com assim, né, com plástico, o plástico, né? Uma coisinha plástica. Ele fica aqui, né, aprisionado. Aí você pega o papel, coloca embaixo, traz aí é como a gente pegasse ele ficasse, o chão dele passa a ser o papel. Aí a gente leva e solta a barata, a aranha, né? Primeiro você tem coragem de chegar junto e botar e conseguir também, né? Porque às vezes o animal é mais sabido, foge, né? Antes de chegar perto da gente. Então, faça o possível para não matar, pois o karma de matar um só inseto pode lhe trazer graves sofrimentos no futuro. O karma envolve o princípio da multiplicação, tanto positivo como negativo, né? Então, assim como uma semente de maçã cresce para ser uma árvore com várias maçãs, cada maçã vai ter semente que vai gerar outras, né? É como se a coisa se multiplicasse. Uma semente gera uma árvore, a árvore já tem um monte de maçã, cada maçã tem um monte de semente, aí gera outras árvores. Esse princípio da multiplicação, né?
Então, o karma envolve o princípio da multiplicação. Assim como uma semente de maçã cresce para ser uma árvore com várias maçãs, um ato que cause sofrimento produzirá milhares de vezes mais sofrimento para o malfeitor no futuro. Se você matar um outro ser, mesmo que inadvertidamente, utilize os 4 poderes da confissão para purificar o karma e então dedique o mérito para aqueles a quem tenha matado. Ele diz, não deixe passar. Se você tem consciência de que atropelou um bichinho, então você imediatamente você se arrepende, né? Tenta ficar mais atento a próxima vez e purifica, né? Oi, Ana ou Paulo. Então, uma determinada pessoa, quando a gente estava lá no Gompa da Lama Tsering, eu sempre no de Shaolin, naquelas vilas, né? Ela foi limpar e estava fazendo a limpeza da casa dela. Então, assim, mas tá limpando, tem que matar as aranhas, isso e aquilo. Depois eu faço a prática de purificação. E aí matava e fazia a prática de purificação. Mas eu acho que isso também... não é uma atitude correta, né? O melhor seria ela tentar tirar as aranhas. Que é possível tirar as aranhas com esse negocinho assim. A gente já fez isso também, né? Não é difícil. O bom é que a gente não deixe chegar a esse ponto de encher o lugar de aranha. Primeira coisa. Isso revela que não está sendo cuidado, né? Primeira coisa. E se você está cuidando, a coisa não fica cheia de aranha. Então, já é um karma aí do ambiente e tal, né? Então, se aparece uma aranha, você pode tirar. Não precisa matar. Agora, se inadvertidamente você matou, é melhor que você reconheça e purifique. O ideal é você não intencionalmente fazer, né? Então, não vai valer. Intencionalmente eu estou fazendo, depois estou dizendo, aí não está valendo. Ela está pensando que está valendo, mas não. Isso que você falou me lembra quando criança. Eu vou fazer esse pecadinho aqui, mas depois eu confesso. Pois é. Não, eu já confesso, né? Com 7 anos eu já confessava para o padre. Eu vi coisa que eu não podia ver, eu olhei coisa que eu não podia olhar, nem sabia do que eu estava falando, mas eu já estava confessando, porque vai que eu tivesse feito e não sabia. Já 7 anos de idade, sei lá, né? Tudo é pecado, tudo vai dar errado. O ponto da nossa prática, principalmente da prática de purificação, é a gente gerar o quê? Reconhecimento da nossa ação negativa, da nossa tendência, e procurar gerar atenção sobre isso. Entendeu? E não repetir as coisas, mas é por atenção. Porque a gente agora está ligado. Entendeu? Aí é uma mudança de... Realmente isso vai fazer a mudança na nossa mente por conta disso. A gente reconhece, aspira não mais fazer aquilo, aspira a ficar atento e fazer diferente. Então esse é que vai fazer a transformação, né? E depois vai ficar espontâneo, naturalmente, assim, a nossa conduta, porque vai haver simplesmente cuidado natural, né? Entendeu? Então é um pouco assim, né? Não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas é o caminho, né? Aí ele vai dizer, então faça o possível para não matar, porque o karma tem essa coisa nesse princípio da multiplicação, envolve o princípio da multiplicação. Ele vai dizer, né? Se você matar um outro ser, mesmo que inadvertidamente, utilize os 4 poderes da confissão para purificar o karma. E então dedique o mérito para aqueles a quem tenha matado. Aí tem outra pergunta. O que o senhor tem a dizer sobre todas as desvirtudes que, sem perceber, criamos todos os dias, comendo carne ou vestindo roupas de algodão, já que insetos são mortos na colheita do algodão ou de outros, né, grãos? Então, é verdade que para podermos comer ou beber, outros seres com frequência são prejudicados. A não ser que a gente viva de luz. Tem um grupinho que tem essa prática, um pouco de buscar viver de luz, né? Mas mesmo assim, tem que cuidar do que veste, onde pisa, né? Porque se veste couro, né? Então, tem um monte de coisas implicadas aí. Então, não é simples a gente se andar no mundo sem causar dano. Alguns vegetarianos pensam que não têm responsabilidade alguma pela morte de seres vivos. Entretanto, ao se plantar e colher cereais, legumes e chá, muitos animais que vivem no solo são mortos quando a terra é revolvida para fazer a plantação. Minhocas, né, lagartos, cobras.
ficando expostos ou sendo esmagados. E muitos outros morrem afogados quando as lavouras são irrigadas. E quem faz, né, queimada, né, nas lavouras, aí então aquele negócio é complicado. Nós, das regiões montanhosas do Tibete, costumávamos sentir grande compaixão pelas pessoas das terras baixas, que consumiam muitos cereais e legumes, por causa do grande número de insetos que morriam para que elas pudessem comer. Nós, lá nos cumes das montanhas, ele está dizendo, né, quando comíamos carne de iaque, eles matavam o iaque. Mas eles faziam uma prática para matar e depois, né, a intenção é essa. Um prato do nosso cotidiano, né, a carne do iaque, quando nós, né, comíamos a carne de iaque, que é um prato do nosso cotidiano, apenas um ser tinha que morrer para alimentar muitas pessoas, por muitas refeições. Porque o iaque é um super boi, assim, né? Bem grande. Então, se matava um animal, mas com essa... buscando, principalmente se fossem mosteiros, se fosse, com a intenção de, né, fazer uma prática para gerar karma positivo, fazer uma conexão. Você vai fazer o ato, mas tem as conexões kármicas. Mas para aí, suas aspirações pela sua própria prática para trazer benefício, isso tudo está interligado. Então a gente vai gerando karma, um karma meio conectado aí, né? Seja para o bem como para o mal, né? Aí ele vai dizer, nos campos de refugiados na Índia, onde moramos depois de fugirmos da ocupação chinesa no Tibete, trabalhamos em fábricas de chá e vimos muitos insetos morrerem à medida que cada folha era arrancada durante a colheita. É difícil viver sem ferir os outros, mas, para começar, podemos tentar não fazer o mal. Ao comer carne ou vegetais, ao menos não nos envolvemos com 3 dos 4 fatores da ação desvirtuosa, que é identificar a vítima, estabelecer a motivação de matá-la e executá-la. Quando a gente, normalmente, agora, quando a gente come, por exemplo, a gente compra uma carne que já foi uma coisa que já... O animal a gente não identificou, a gente não teve a intenção de matá-lo e a gente não executou, né? Mas a gente comeu. Aí ele vai dizer, né? Nossa única desvirtude é o regozijo com o fato de sua morte pelo nosso consumo da comida, por meio do qual compartilhamos a desvirtude da pessoa que de fato provocou a morte. Então tem implicações. Que a gente tenha consciência dessas implicações. Então, além de não causar o mal intencionalmente, nós podemos dedicar o mérito que criarmos a todos aqueles seres com quem temos ligação. Por exemplo, num prato de comida, nós temos ligação com muitos seres. Com os que mataram, se for uma comida não vegetariana, galinha, mesmo feijão, arroz, todos aqueles seres que morreram, todos aquele ser que está ali, né, que foi abatido, a pessoa que abateu, toda a cadeia. Nós temos implicação. Então, a gente tem uma prática que a gente pode fazer. A cada refeição, a gente considerar aquilo como uma bênção, um alimento, que a gente vai nutrir a nossa prática, para a gente gerar lucidez, para a gente trazer benefício a todos os seres, que aqueles seres todos envolvidos naquele prato possam ser beneficiados de alguma forma com a nossa prática, né? Então, além de não causar o mal intencionalmente, podemos dedicar o mérito que criarmos a todos aqueles seres com quem temos ligação, quer positiva, quer negativa. Neste caso, aqueles com quem temos uma ligação negativa pelo fato de comer, beber ou usar algodão, para que benefícios temporários e últimos surjam para eles. Então, nossa relação com esses seres pode se tornar a ligação deles com o caminho da liberação. Podemos até mesmo custear praticantes em retiro para que façam práticas especiais de purificação e dediquem o mérito dessas práticas aos seres que prejudicamos. Aí, certa vez, alguém perguntou a um grande praticante acerca de sua vida passada, dizendo: você deve ter sido um lama muito elevado ou ter praticado grande virtude para conquistar tanta realização nesta vida. Aí o praticante respondeu: nada disso. Em minha vida passada, fui um cabrito, sem nenhuma ligação prévia com o Dharma. Mas um grande yogi fez orações fervorosas em meu benefício antes de comer meu corpo. E minha prática nesta vida é resultado dessas preces. Então, purificar o karma por meio da prática espiritual não exige que deixemos para trás a nossa vida mundana. Mais propriamente, ao integrarmos a prática em nossas atividades do cotidiano, repousando na verdadeira natureza da mente, em uma só vida, podemos purificar todo o nosso karma acumulado. E aqui termina, né?
o capítulo. A Cris, né? Já foi. Muito bem. Já tem a aulinha dela. Pois é isso, assim, o negócio é complexo. Então, a chave é a gente gerar atenção e intenção em tudo que a gente fizer. Atenção e intenção. Então, a gente deve, né, a cada refeição, a gente dedica os méritos, né, que essa refeição, todos os seres que estão aqui envolvidos, né, que possam alimentar meu corpo, transformar minha energia, minha mente, para que eu possa trazer lucidez, transformar e que todos possam receber, né, algum benefício da minha própria prática e tal, que possam, né, todos aqueles seres envolvidos ali, não só o animal que está ali, mas todas as pessoas, os lavradores, os animais, insetos, enfim, né. Então, é um pouco assim, né. Então vamos ver lá o trechinho que eu separei do Miguel. Deixa eu ver aqui. Karma não é destino. Deixa eu só trocar aqui. E a gente vai encerrar porque já tá tarde, né? Já chegamos aqui nas... Deixa eu trocar aqui. Pronto. Puxa, karma e responsabilidade. Aqui. É bem legal o capítulo sobre karma. Quem tiver transformando confusão em clareza. É o livro do Mingyur Rinpoche sobre o Nondro. Transformando confusão em clareza. É bem legal, assim, bem rico, assim, também, de ver o capítulo sobre o karma. Todos, né, mas esse karma também, especialmente. Ele diz assim, né, nesse capítulo, né, sobre o terceiro pensamento, que transforma a mente, que é o karma. Tem muita coisa, mas esse aqui, karma não é destino. Ele diz, karma não é destino, não é sina. Tornou-se popular constatar que esse é meu karma, de modo a sugerir que não há nada que eu possa fazer sobre isso. Aquele atitude passiva que o Shagdu falou, né? Em relação ao karma. Isso é uma incompreensão, né? Então, esse é um completo mal entendido. Nascemos com impulsos e inclinações, gostos e características, isso é óbvio. No entanto, nossos impulsos agressivos não levam necessariamente ao assassinato. Nosso instinto de bondade também não leva obrigatoriamente a uma compaixão ilimitada. A maturação de qualquer instinto, como a de uma semente, depende de circunstâncias e condições. Contudo, continua sendo nossa responsabilidade aproveitar ao máximo o que temos e aquilo com que nascemos, tomando as rédeas e direcionando nossas atividades. Então, esse é o grande também pulo do gato dessa visão do karma, é a gente tomar pé da nossa vida, né? Assim, no sentido de que está nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém, de um salvador, não está. Né? O karma contribui para as situações cotidianas em que nos encontramos. Tudo bem, o karma, as tendências que a gente traz, né, o karma tanto individual como coletivo, contribui para as circunstâncias cotidianas em que nos encontramos. Nascer onde nós nascemos, estar no lugar que a gente está, viver na família que a gente está, enfim. Contribui para o nosso contexto familiar, o tipo de trabalho que fazemos e nossas circunstâncias financeiras. Ele, né, o karma, molda nossos anseios e comportamentos. Aumenta e diminui possibilidades. Karma não é uma prisão perpétua, mas é mais uma predileção com a qual podemos trabalhar e mudar. O karma não é imutável. Certo? Então, com a prática de shamatha, aprendemos a detectar os impulsos em seus estados iniciais. A chave está aí. Está presente e ver as tendências surgindo na nossa mente, na nossa energia, né? Podemos ver um impulso em direção à raiva antes de explodirmos como um vulcão. Se não reconhecemos esse impulso, a repetição de explosões raivosas fortalece a tendência à raiva e cria sua própria energia kármica.
sua própria propensão para a recorrência. Então, se a gente não está atento e a gente não vê os padrões que estão, digamos, direcionando a nossa falha, a nossa energia e nossa ação, o que a gente faz? A gente está reforçando aquela tendência. Que a gente explode, então está sempre reforçando. Então, o reconhecimento nos permite interromper a identificação habitual que temos com esse impulso. Esse é o grande trabalho nosso. Reconhecer os nossos impulsos. Porque é só o reconhecimento que vai poder a gente fazer com que a gente não embarque, né? Ele falou aqui, que a gente possa interromper a identificação habitual que temos com esse impulso. Ah, eu sou assim, é o meu jeito, eu sou... Aí a nossa personalidade entra em cena, que na verdade é a nossa identificação com aqueles impulsos, né? Que a gente se constrói em cima dos nossos impulsos. Deixa eu só terminar aqui esse parágrafo, Aninha, viu? Então, que temos com esse impulso, e assim, com o reconhecimento, a gente pode nos separar desses impulsos. Fazer cessar aquilo, porque a gente não está dando corda, né? Também podemos aprender a cultivar nosso impulso de bondade, para que ele permeie todo o nosso ser, tanto para o nosso benefício, como para o dos outros. Nossa humanidade proporciona a escolha entre positivo e negativo. Nosso karma pode mudar o equilíbrio de uma maneira ou de outra. Mas as escolhas que fazemos são nossa responsabilidade e condicionam o nosso futuro. Não tem como escapar. Oi, Ana ou Paulo? Oi, Flori. Hoje, essa frase de que o reconhecimento é uma chave importante, eu acho muito interessante, porque talvez alguma interpretação da psicologia ocidental, você não pode negar que você tem isso, não pode... E, de fato, não é negar. Acho que é interessante ver, esse reconhecimento não significa identificação. Que eu vou sempre fazer o que eu reconheci, né? Então, se eu vejo uma tendência e percebo que essa tendência não é virtuosa, é importante que eu veja, que eu não me esconda disso. Mas você não se identifica com ela, você não é aquela tendência. O problema é que a gente faz isso. Nós somos a nossa raiva, nós somos o nosso orgulho, nós tendemos a nos identificar, nos fundir com ele, com esses impulsos. Esse é o problema. E na hora que a gente olha com consciência, a gente está exatamente se desidentificando. Aí precisa saber o que fazer com isso. Porque aí é a instrução da prática. O que a gente faz? Então, reconhece, simplesmente vê a natureza daquilo. Vê que é um movimento de energia que está sustentado por pensamentos, imagens, memórias. A raiva, o momento de raiva, ele é um momento de muitas partes. Só que a gente imediatamente se funde e eu tô com raiva, né? A gente engloba tudo isso. Mas a gente não vê as partes daquilo. Então, olhar... Aí, a prática de Shamatha Vipassana é a grande prática. Que a gente vai ver o que é aquilo que está acontecendo de fato. É apenas um movimento de energia sustentado por uma visão, por uma história, por um script, por... acontecer. Aí, a prática é a gente deixar essa nuvem se dissolver. Essa nuvem se dissolver. Que a gente normalmente não tem essa... Porque a gente está identificado. Nós estamos identificados com nossas tendências. E a gente acha que tem que responder, né? Também, né? Então, é um pouco isso. Mas essa é a prática. É o caminho da reconhecimento da natureza da mente. Que vai fazer toda a diferença, né? Pois bem, queridos, era isso. Tem mais coisa aí, mas eu acho que a gente fica aqui, né? Por causa da hora. Já tá... Aí eu convido vocês a olhar esse capítulo do Karma do Transformando Confusão em Clareza do Mingyur Rinpoche. Tá bem legal, assim.
bastante elementos também para a gente refletir. Tem uma meditaçãozinha. Deixa eu só comentar aqui. Ele tem uma meditação no capítulo, lá mais à frente um pouquinho, que ele diz: o melhor em relação ao karma é não ficar com as conjecturas do karma passado, que é as consequências, que isso pode. O ponto é, ele diz, o ponto é você trabalhar, ele diz assim, o aspecto mais importante do karma diz respeito ao nosso estado mental. Em algum momento, a despeito de meditarmos ou não, aprendemos que certas atividades perturbam a mente. Quando utilizamos a consciência de causa e efeito, cultivamos o reconhecimento das mudanças sutis no comportamento mental e ficamos mais atentos para perceber como a agitação mental afeta outras atividades. Se não pagamos nossas contas, podemos ter tanto medo que os cobradores liguem ou batam a nossa porta que ficamos cada vez mais ansiosos, a ponto de termos sérios problemas psicológicos. Do mesmo modo, aproveitar a oportunidade de prestar ajuda, mesmo em pequenos gestos, tais como ajudar uma senhora a levantar o carrinho da criança no ônibus, ceder um assento no metrô e até sorrir mais do que o habitual, podem condicionar a mente a gerar mais boa vontade e infundir toda a atmosfera com algum sentido sutil de generosidade. Então, para o bem ou para o mal, se a gente olhar as tendências, ela pode uma bola de neve ir para uma direção muito negativa, ou então a gente pode cultivar em pequenas ações uma direção positiva, como ele disse, gerar bondade, gerar atenção, em pequenas coisas. Isso também é um cultivo da mente, né? Bondade. Aí ele sugere, né, a meditação. Ele diz, vamos usar a prática de meditação para ver como causa e efeito funcionam. Nós vamos ver o funcionamento do karma é na nossa mente. Aí ele diz, sente-se em uma postura relaxada com as costas retas. Mantenha os olhos abertos ou fechados. Repouse na consciência aberta. Em seguida, eu estou falando aqui como... Vou só ler a prática, né? Não vamos fazer, mas... Em seguida, relembre um momento em que você foi dominado pela raiva. Leve 1 ou 2 minutos para lembrar a experiência e o que você sentiu na época. Pense em como a raiva influenciou seus pensamentos, sentimentos e ações. Aí você está vendo como é que o karma opera. Porque surgiu aquele momento de raiva. Veja como foi que sua mente, suas emoções se operaram naquele momento, né? O que você disse, pensou ou fez, como você foi dominado pela raiva. O que aconteceu depois? Como a raiva e as ações desencadeadas por ela afetaram sua experiência no futuro? O que aconteceu? Né? Você brigou com não sei quem, você disse que não queria dizer, você foi embora, bateu a porta, aí quebrou o carro, bateu, não sei o quê, né? Por exemplo. Qual foi o efeito imediato? Gerou algum efeito de longo prazo para si mesmo, seus relacionamentos ou circunstâncias ao seu redor? E você vê o karma operando. No presente. Certo? Depois de contemplar essa situação por alguns minutos, faça uma pausa por 1 minuto ou 2. Simplesmente repouse a mente na consciência aberta. Agora, volte à contemplação sobre o karma. Dessa vez, pense no karma em termos de um sentimento positivo, como a compaixão. Ele pede para a gente ver uma ação negativa, uma situação negativa e o que ela desencadeou, e uma situação positiva e o que ela desencadeou. Simples. Sem muita complicação. Aí ele diz, lembre-se de um momento em que você se sentiu cheio de amor ou compaixão. Leve 1 ou 2 minutos para lembrar do sentimento. Tente se conectar com o sentimento de amor ou compaixão que influenciou seus pensamentos, sentimentos e ações nesse momento que você lembrou. O que você disse, pensou ou fez como resultado desse sentimento? O que aconteceu depois? Como essa sensação e as ações desencadeadas pelo amor ou pela compaixão afetam sua experiência no futuro? Qual foi o efeito imediato? Gerou algum efeito de longo prazo para si mesmo, seus relacionamentos ou circunstâncias ao seu redor? Então, isso é contemplar o karma. Virtuoso e não virtuoso. Diretamente na nossa vida, assim. E é olhando isso é que a gente vai poder fazer melhores escolhas, né? Estar mais atento, fazer melhores escolhas. Entender toda a rede que se desencadeia a partir de uma aflição ou de um sentimento positivo, né? De uma aflição negativa ou de uma virtude, né? Cultivada. Porque são os 2 karmas que a gente está cultivando, positivo e negativo. Reconhecer o momento é a nossa chance, né? É. Esse é o A nossa chance é reconhecer ali. Não tá
É ali a nossa chance. A prática da natureza da mente é esse o caminho. A prática do Mahamudra, do Dzogchen, é esse o caminho. É esse o caminho. Direto, esse é o caminho direto. Certo? Então tá bom, queridos. Então vamos lá, né? Praticar, gerar atenção. Que não é fácil porque a gente tá sob o domínio das nossas tendências. Mas a prática é essa, o caminho é esse. Aí a gente cai, a gente tem compaixão por nós mesmos, assim, né? A gente refaz os nossos votos e segue, né? Como o Shagdo disse, a cada dia a gente faz o balanço, reconhece a confusão que a gente fez naquele dia, purifica, mas reconhece também a virtude que a gente plantou e aspira plantar mais, porque é exatamente o que a gente vai cultivar. A gente vai evitar a desvirtude, vai cultivar a virtude. A gente tem que fazer alguma coisa, óbvio. Enquanto a gente não é Buda completamente, a gente vai cultivar a virtude. Vai ter uma disciplina para isso, né? Uma atenção. Mas depois que a nossa mente começa realmente a repousar no seu próprio lugar, as aflições não vão surgir, que são as causas da confusão. Então, vai ser natural a gente agir de forma positiva. Certo? Mas isso aí é um caminho, né? Então vamos lá, fazer dedicação de méritos, para que a gente possa, por essa acumulação de méritos, possa obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que possamos conquistar uma prece de aspiração para a grande perfeição. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, são apenas aparências, né? Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural, inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Essa é a culminância do caminho. A gente repousar no Dharmakaya, na união de Dharmadatta e Dharmakaya. Mas enquanto isso, prece de aspiração das 6 perfeições. Caminho do Bodhisattva. Que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos para poder servir com compaixão a todos os seres, e que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Isso é Joan Halifax. Então vamos fazer a última prece para que todos os lamas, esse aqui, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, e a gente pode lembrar agora aqui de todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Pandem Junwe Ne Chimpo, Tempa Yuvrin Ne Padan, Tempa Dzimpe Chebu Nankutse Jautsen Tenjerchi. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Dharmakaya, o Lama Jodhyana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nilduda, Orgin Lama Drugyune, Droati Kyamalupa, Deisala Gopasho. Obrigada pela companhia, queridos. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom. Tudo de bom para vocês. Boa prática. Obrigada a vocês todos. Tchau. Beijo. Roberto, tudo bom para vocês?